Vivemos dias, irmãos, verdadeiramente conturbados. Eu acho que ninguém aqui poderia dizer, poxa, eu não passo por luta nenhuma. Eu vou dizer, me ensina essa fórmula aí, porque todos nós passamos por dificuldades, por lutas. Nós conhecemos o relato da nação de Israel. A nação de Israel, ela vivia numa oscilação muito grande. Adorava o Senhor abençoava, passava um tempo, ela se esquecia, a nação se esquecia de adorar ao Senhor, já construía lá um altar de um Deus, colocava lá, já se prostrava diante de um poste ídolo, e isso entristecia o Senhor. E o Senhor sempre tratava com a nação, punindo, levando a cativeiros. O último cativeiro foi o babilônico, 70 anos. Mas não era a vontade do Senhor. Qual é o pai que ama o seu filho, que tem vontade de castigar o seu filho? Deus não é masoquista. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em castigar. O profeta Jeremias, ele diz que a vontade do Senhor, os pensamentos do Senhor para com o seu povo são de abençoar. Ele diz, traga à memória aquilo que nos traz esperança. A vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, ela não é o nosso Deus não é um Deus tirano, que quer, e sente prazer em ver o sofrimento dos seus filhos, muito pelo contrário. Assim como os pais e mães que aqui estão hoje, mas numa proporção muito maior, é a vontade de Deus em ver os seus filhos prosperarem. Qual pai que não se alegra quando o filho chega com um boletim e diz, pai, estou aprovado, passei. Qual pai que não se alegra com isso? Qual pai que não se alegra quando o filho... Outro dia eu vi a irmã Lídia orando aqui, agradecendo pelo emprego que deu ao seu neto. Eu vi ela pedindo aqui, nas manhãs, às 5 horas da manhã, a irmã Lídia, Senhor, abre uma porta para o João Lucas, né? Abre uma porta para o João Lucas, abre uma porta. Aí um dia ela mudou a oração. Senhor, obrigado pela porta. Irmãos, essa é a proposta. Pedimos, recebemos, vamos ser gratos, né? E o projeto de Deus para a nação de Israel é que Israel fosse o propagador do Evangelho, que a nação de Israel fosse a propagadora da salvação. Afinal, a salvação vem dos judeus. E aqui, nesses versículos que lemos, a palavra do Senhor vai tratar com uma nação sofrida, com uma nação desesperançosa, com uma nação sofrendo embates, e dizendo, e agora? O que vai ser? Como será? Talvez você esteja aqui hoje e pensando, o que eu vou fazer amanhã? Tem um problema para resolver amanhã, o que eu vou fazer? Eu tenho uma situação para resolver na família, não sei fazer, não sei como é que eu resolvo. E o Senhor está dizendo nesta noite a você, eu estou indo na tua frente. Lá, choramana cantarás. Eu estou indo na tua frente. Eu me lembro de um encontro entre dois irmãos, e Deus faz umas coisas estranhas. Depois de enganar o seu irmão mais uma vez, com o apoio da sua mãe. E a palavra de Esaú foi, papai morre, eu mato Jacó. Viu, Rubens? Papai vai morrer e eu vou matar Jacó. Não tem. O que ele fez comigo, não tem desculpa. E Jacó vai para Midian, vai para encontrar com Labão. Ele se casa, ele tem filhos, ele prospera. E quando estava tudo aparentemente tranquilo, o Senhor diz, volta. Espera aí, pastor. Deus mandou Jacó voltar? Ele deixou um irmão furioso. Ele deixou um irmão com uma promessa. Eles se uniram só no sepultamento do pai. Foram lá, juntos, sepultaram o pai, separaram de novo. E agora o Senhor diz para Jacó, volta. Volta para a tua terra. Ele deixa o aparente conforto.
tinha ovelhas, tinha prosperado, as ovelhas malhadas, quando a proposta era para nascer malhadas para ele, nascia, ele, tá bem. 2 esposas, mais 2 servas, que já haviam lhe gerado filhos. E agora ele volta. Mas ao voltar ele para num lugar, num vale de um rio, do rio Jaboque. E ali no vale do Jaboque, ele divide a sua família, diz, bem, se perder eu perco a metade, a outra metade sobrevive. Será Jacó, o Jacó inteligente, o Jacó bem instruído em administração, ele era bom administrador. Mas no Val do Jaboque ele tem um encontro. Diz a palavra que um anjo do Senhor, ele se apresenta a Jacó. E no se apresentar a Jacó, eles travam uma batalha. E Jacó acaba se segurando a ele. E ele diz, olha, eu não te deixo se não me abençoares. Depois daquele encontro, Jacó marcado por uma ferida, por uma ação de uma espada na sua coxa, ele agora mancando com uma marca visível, ele vai ao encontro do seu irmão, envia a presença, o irmão diz, eu não quero, não preciso de nada seu. Mas quando ambos se encontram, há um abraço fraternal, há um abraço gostoso, e a morte se transforma em vida. O que eu quero dizer com isso? De repente você está aqui hoje dizendo, como que eu vou resolver essa situação? Como é que vai ser? Como é que será a minha semana? Como eu vou proceder durante esses dias? Mas o Senhor está dizendo, eu irei na sua frente. Anote isso no seu caderninho. Eu irei na sua frente. Tenha um encontro comigo no Val do Jaboque. Lute. Declare a sua convicção. Tenha a sua vida transformada. Jacó agora é chamado então de Israel. De pai exaltado para pai de uma grande multidão. Mas o profeta Isaías, ele está narrando aqui uma história real, mas que tem reflexos nas nossas vidas. Alguém pode dizer, mas o texto vai falar de vida após a vinda de Jesus. Sim, também. Mas eu posso nessa noite ousar a dizer a você que essas promessas, a sua vida não será uma vida simplista, a sua vida não será uma vida de sobrevivência, você viverá. Sobreviver é diferente de viver. Sobreviver é passar raspando. Mas olha só, o Senhor disse que os seus muros serão de pedras preciosas. Olha o texto. Ó, tu aflita, você está aflito? O seu coração está temendo diante de uma situação que você não vê como resolver. Arrojada com a tormenta e desconsolada. De repente uma palavra que te feriu, uma palavra que te magoou, uma rejeição. Quem sabe alguém contestou alguma coisa e você não estava errado, mas acabou ouvindo coisas que você não gostaria de ouvir. Quem sabe lá num passado não tão remoto, alguém lhe declarou palavras de desânimo. Você não será nada, não vai acontecer nada na tua vida, você não vai dar para nada. Quem sabe alguém com autoridade sobre a tua vida, quem sabe teu pai e tua mãe. A Bíblia diz que pais e mães têm autoridade sobre seus filhos, por isso não abra sua boca para falar bobagem. Não abra sua boca para dizer ao teu filho que ele não será coisa alguma. Não abra sua boca para dizer ao seu filho que ele será burro, que ele será isso ou aquilo. Diga ao teu filho que ele será uma bênção. Diga ao teu filho que ele será uma bênção. Ore por ele, imponha suas mãos sobre ele. Você tem autoridade, como pai, como mãe, você tem autoridade. Mas quem sabe, por uma inexperiência, por uma falta de comunhão com Deus, quem sabe um pai ou uma mãe disse sobre a tua vida que você não seria coisa alguma. Nessa noite o Senhor diz, toda essa maldição eu posso quebrar. Todas essas promessas vãs, essas palavras destruidoras, essas palavras que arruinam qualquer emocional,
De repente você está conosco, mas você vive um tempo com o seu emocional abalado, precisando talvez até de uma terapia, que eu não vejo nada contrário nisso. Mas nesta noite o Senhor diz: eu quero te libertar. Eu não quero que você simplesmente sobreviva às circunstâncias. Eu quero que você tenha vida e vida com abundância. Hoje nós temos Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje nós temos a presença do Senhor, o Espírito do Senhor habitando dentro de nós. E onde a presença do Senhor, ali há alegria. Aleluias. Olha o que tem esse texto. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida. O que nós podemos entender com isso? Que a vida que Deus quer para nós não é simplesmente uma vida de sobrevivência, mas Ele quer que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Você mora num apartamento de cobertura ou mora numa casa de taipa? Tudo é moradia. Uma casa com telhado de sapê? Quantos aqui talvez já tenham morado numa casa com telhado de sapê? Eu já ajudei a embarrear a casa. A gente talvez não sabe nem o que é isso. E as pessoas felizes, porque estavam fazendo a sua própria casa de barro. Madeiras, barro, e com felicidade. Mas Deus quer mais para você. Mas se dentro dessa casa de barro não houver a presença do Senhor, não haverá alegria. Mas na cobertura, lá na Vieira Solto também, se não houver a presença do Senhor, lá também não haverá alegria. Porque a nossa alegria procede de Deus. A nossa alegria transcende as coisas deste mundo. A nossa alegria, ela é muito mais do que aquilo que nós podemos apalpar. A nossa alegria, ela está vinculada a uma comunhão com Deus. Eu sempre repito uma expressão do saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini. Ele disse numa mensagem que, visitando duas casas no mesmo dia, ele foi visitar uma casa em Caraí, num daqueles prédios de alta classe. E no mesmo dia ele foi num daqueles morros, tá? Do Cavalão, não sei. E lá ele disse que na casa pobre ele sentiu a presença de Deus. Lá na casa rica ele não sentiu a presença de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso para você nesta noite? Que o nosso Deus, Ele não quer que você se limite simplesmente a ter o mínimo. Ele quer te colocar sobre coisas grandes. Pastor, virou disso, está falando sobre prosperidade. Não é uma mensagem que vai te induzir a sair daqui dizendo que amanhã o teu carro será trocado, mas se Deus quiser trocar, Ele troca. Estou falando de uma paz que supera tudo isso. Uma vida alegre. Nossa vida não será uma vida cinza. Nossa vida será uma vida colorida. Nós teremos alegria nos nossos corações. As cores trazem alegria. Quando o profeta ele vai dizer aqui que o Senhor estabeleceria a nação de Israel com toda essa preciosidade, Ele está dizendo: olha, Israel, vocês não serão sobreviventes diante das circunstâncias, vocês viverão o melhor desta terra. Vocês viverão o melhor que Deus tem para vocês. Vocês podem tomar posse disso? A palavra do Senhor, hoje é Santa Ceia, nós não vamos levar muito tempo falando, mas ela vai dizer que existem armas forjadas contra nós. Quantos aqui já se decepcionaram com amigos? Quantos aqui já se decepcionaram com família? Quantos aqui se decepcionaram com ministérios? Quantos de vocês já se decepcionaram comigo? Quantas decepções nós passamos no dia a dia? O único que não nos decepciona é o Senhor Jesus. É o Deus eterno. É o Todo-Poderoso. É o Príncipe da Paz. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Ele não nos decepciona. Aleluias. E armas se levantam. Palavras que ferem. O último versículo, eu vou dar sequência numa leitura. Todos os teus filhos serão ensinados.
do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Quantos hoje têm seus filhos fora do caminho do Senhor? E oram por eles, e clamam ao Senhor por eles. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eles voltarão ao caminho, eles seguirão. Você poderá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você poderá dizer com todas as palavras: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas alguém vai dizer: não vejo a mínima possibilidade. Você vai dizer: eu também não vejo, mas eu creio. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio. Aleluias. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Tomé, os discípulos disseram: olha, Jesus esteve aqui. Ele teve? Esteve aqui. Domingo você faltou ao culto? Jesus apareceu lá. Você não viu porque você faltou ao culto. Ele disse: eu só acredito se eu ver. No domingo seguinte, Tomé estava lá no culto. Jesus aparece. Ele olha e diz assim: se eu não tocar nas feridas, se eu não ver que tem ferida no seu corpo, eu não acredito. Ele: é mesmo, Tomé? Aqui, Tomé. Aqui, Tomé. Olha os meus pés, Tomé. Olha os meus pulsos feridos. Olha aqui o lado, Senhor. Olha a cicatriz aqui. Senhor meu, Deus meu. Diz: porque viste e crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Sai daqui gozando dessa alegria. Talvez chegue em casa e o boleto está lá. O boleto está lá te esperando, rindo para você. Alguém fazendo uma piada diz que Deus inventou o cartão de crédito, né? E o diabo inventou o boleto. Não, é brincadeira. Mas nós somos responsáveis pelas nossas despesas. Mas quem sabe você vai sair daqui e não vê ainda o acontecimento. Mas confia. Os que confiam no Senhor, segundo o Salmo 125, são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem firmes para sempre. Você pode ser como uma rocha, como um monte. O vento passa, ele bate, ele tenta te derrubar, mas ele não vai derrubar. Você pode ser como uma palmeira, que diante de um vento, muito forte, ela vai ao chão, ela chega bem, ela beija o solo, mas quando a tormenta passa, ela está de pé de novo. Outras árvores são arrancadas. Por quê? Porque não tem raízes profundas. Mas você, servo do Senhor, você que congrega nesta igreja, você que serve a Deus e congrega em outro lugar, mas serve ao Senhor de verdade, você tem raízes profundas. O vento do dia a dia, o vento que castiga durante o dia, nós temos visto agora ventos fortes por esses últimos dias agora. Esse vento ele vai levar talvez você lá embaixo, mas o vento passou e você se ergueu. Você está de pé para a glória do Senhor. E a arma forjada contra você, ela não vai prosperar. Tudo que disserem contra você em juízo, você os condenará. A Bíblia diz: bem-aventurados sois, Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, maldisserem, agora preste atenção, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quantas calúnias talvez tenham feito sobre a sua vida? Quantas palavras pesadas tenham sido ditas contra você? O que não pode, querido, é ser verdade. O que não pode é dizerem que você é mentiroso e você ser mentiroso. O que não pode é dizer que você é caloteiro e você ser caloteiro. Isso é que não pode. Mas se disserem: pastor, o pastor Ney é caloteiro, eu digo: não sou não, pastor. Tem outros defeitos, esse não tem não. Pastor Ney é mentiroso. Eu digo: não, pastor, eu tenho outros defeitos, esse eu não tenho também não. Mentiroso é filho do diabo, eu sou filho de Deus. Estou no outro lado, estou do lado oposto. Viu, Sara? Estou do lado oposto, estou do outro lado. Então, que se alguém tem levantado alguma palavra de acusação contra você, não vá contra ela não. Não se levante contra ela não. Entrega ao Senhor. Porque nenhuma arma forjada contra a tua vida, nenhuma palavra de desânimo, nenhuma palavra para te jogar para baixo, para te fazer para te diminuir, ela vai prosperar. Porque o Senhor está contigo.
O salmista diz: porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O nosso consolo vem do Senhor. Nenhuma arma forjada contra você pode prosperar. Diga para quem está do teu lado assim. Eu vou dizer ao pastor Sidney: nenhuma arma forjada contra o Senhor vai prosperar. Alá, chorei manás. Viu, João? Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. A palavra do Senhor diz, Márcio, que virão contra ti por um caminho, organizados. O reino das trevas se organizará, viu, Juliana, viu, Rubens? O reino das trevas se organizará contra você. Porém, vai encontrar o Senhor Jesus. Ele não vai encontrar o Eric, não vai encontrar o Oliveira, não vai encontrar a Verônica, não vai encontrar a Ana, não vai encontrar a Raquel, não vai encontrar a Sabrina, não vai encontrar, aleluia, você. Ele vai encontrar o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que tem poder para desfazer todas as obras de Satanás. Viu, Juliana? É ele que o inimigo vai encontrar. Vai chegar na tua casa, aleluias, e quem vai recebê-lo na porta não é você, é o leão da tribo de Judá. É aquele que venceu para abrir o livro. É aquele que nós falamos o nome dado sobre todos os nomes. É aquele que tem poder sobre todas as coisas. É aquele que nunca perdeu uma batalha. É ele quem vai receber o teu inimigo na porta, e o teu inimigo fugirá de ti. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu quero declarar nesta noite que aqui estão servos e servas do Senhor, que serão um problema nos projetos do inferno. Onde você estiver, a arma do inferno não prosperará. Onde você colocar a planta do teu pé na tua família, o inimigo não conseguirá minar, porque você, aleluia, é um espantador de demônios. Você pode se colocar diante do Senhor nesta noite e dizer: eu sou uma resistência às obras do inferno. Eu sou um problema para o inferno, porque diante de mim vai o Senhor Jeová, vai o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, vai o Jeová Nissi, aquele que é nossa bandeira, vai o provedor, o Jeová Jireh, aquele que provê as coisas para nós. Diante de nós vai o Senhor, na nossa frente vai o Senhor, por isso nós não temeremos mal algum. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, aponte para quem está ao teu lado, tu, porém, não será atingido. Tu, porém, não será atingido. Palavras do Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz assim: sê tu uma bênção. Cícero, sê tu uma bênção. Lá no teu trabalho, Cícero, sê uma bênção. Lá na tua escola, Gustavo e Guilherme, sê uma bênção. Dirigindo o seu veículo, João, sê tu uma bênção. Aleluia. Lá no seu salão de cabeleireiro, sê tu uma bênção. Lá na escola, Rayane, sê tu uma bênção. Onde você estiver, sê tu uma bênção. Porque nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Viu, Kaique? Sê tu uma bênção lá no Dom Atacadista. Sê tu uma bênção. Onde você estiver, que você possa glorificar ao Senhor nesta noite. Eu sou, diga, eu sou uma bênção nas mãos do Senhor. Eu sou um vaso cheio, transbordando da glória do Senhor. Amém, glória a Deus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará.
Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Ontem tivemos aqui uma tarde, eu não estive aqui, né? Mas foi uma tarde gloriosa, tá tudo rosinha aqui, né? Viu, pastor, como é que tá bonitinho aqui? Foi a tarde rosa, foi o culto rosa.